Estrutura das habilidades mentais. Uma análise detalhada de The Neuroscience of Intelligence. Como se organiza a complexa rede de nossas capacidades mentais? O livro The Neuroscience of Intelligence oferece uma resposta revolucionária, apresentando uma estrutura hierárquica em forma de pirâmide que mapeia a interconexão entre habilidades específicas, fatores cognitivos e o fator G de inteligência geral. Esta estrutura não apenas revoluciona nossa compreensão da mente humana, mas também fornece um modelo prático para otimizar o desenvolvimento cognitivo. A importância desta estrutura hierárquica transcende o campo teórico. Em primeiro lugar, ela revela padrões surpreendentes de interconexão entre diferentes habilidades cognitivas, demonstrando como o desenvolvimento em uma área pode catalisar melhorias em outras. Além disso, suas implicações práticas estão transformando áreas cruciais como educação, desenvolvimento profissional e pesquisa neurocientífica. As evidências apresentadas no livro são contundentes. Nossas habilidades mentais funcionam como um ecossistema integrado, onde cada elemento influencia e fortalece os demais. Esta descoberta fundamental não só revoluciona nossa compreensão do desenvolvimento cognitivo, mas também abre novas possibilidades para potencializar o aprendizado e o desempenho mental de forma mais eficiente e direcionada. Os benefícios práticos desta estrutura hierárquica são imensos e imediatamente aplicáveis em diversos contextos. Personalização de métodos educacionais baseados em padrões cognitivos individuais. Desenvolvimento de programas de treinamento mental cientificamente fundamentados. Identificação precoce e intervenção precisa em desafios de aprendizagem. Otimização de estratégias para desenvolvimento profissional contínuo. Esta nova compreensão da arquitetura cognitiva marca um ponto de virada em nossa jornada para desvendar os mistérios da mente humana. Ao mapear as conexões entre diferentes níveis de habilidades mentais, não apenas expandimos nosso conhecimento teórico, mas também abrimos caminhos concretos para potencializar o desenvolvimento cognitivo em todas as suas dimensões. A aplicação prática deste modelo promete revolucionar como aprendemos, nos desenvolvemos e evoluímos intelectualmente. A pirâmide das habilidades mentais. Como se estrutura a inteligência humana? A pirâmide das habilidades mentais oferece uma resposta elegante a esta questão fundamental, organizando as capacidades cognitivas em 3 níveis interdependentes. Este modelo, consolidado por décadas de pesquisa em neurociência cognitiva, revela como diferentes aspectos da inteligência se entrelaçam e se influenciam mutuamente. 1. Fator G. Inteligência geral. 2. Fatores cognitivos específicos. Raciocínio, habilidade espacial, memória, etc. 3. Habilidades específicas. Ortografia, rotação mental, cálculo, etc. Base da pirâmide. Habilidades específicas. Na base encontramos as habilidades mentais específicas, que representam as competências fundamentais mensuráveis através de testes direcionados. Estas habilidades formam os blocos básicos da cognição. Domínio linguístico, ortografia, gramática e compreensão textual. Capacidade visual espacial, rotação mental e reconhecimento de padrões. Competência matemática, cálculos e raciocínio numérico. Memória imediata, retenção de informações específicas. Reconhecimento de padrões em diferentes modalidades. Estas habilidades, embora fundamentais, são apenas o primeiro degrau na complexa estrutura da inteligência. São competências que podem ser aprimoradas com prática direcionada, formando a base para capacidades cognitivas mais sofisticadas. Nível intermediário. Fatores cognitivos específicos. O segundo nível da pirâmide revela como as habilidades básicas se agrupam em fatores cognitivos específicos, categorias mais amplas que demonstram a interconexão entre diferentes capacidades mentais. Raciocínio. A capacidade de resolver problemas complexos e estabelecer conexões lógicas. Habilidade espacial. O poder de manipular mentalmente formas e espaços. Memória. Um sistema integrado de armazenamento e recuperação de informações. Velocidade de processamento. A eficiência na manipulação de informações. Flexibilidade cognitiva.
A adaptabilidade mental em diferentes contextos. Estes fatores intermediários atuam como pontes, conectando as habilidades específicas ao fator G. Sua interação revela padrões fascinantes de correlação, demonstrando como diferentes aspectos da cognição se complementam e se fortalecem mutuamente. Topo da pirâmide. O fator G. No ápice da estrutura encontramos o fator G, a expressão máxima da inteligência geral. Este não é apenas um conceito teórico, mas uma realidade neurobiológica com manifestações concretas no cérebro, evidenciadas por densidade e volume da matéria cinzenta, eficiência das redes neurais, velocidade de transmissão neural, qualidade das conexões cerebrais. O fator G transcende habilidades isoladas, representando a capacidade cognitiva em sua forma mais integrada e sofisticada. Sua influência se estende por todas as atividades mentais, desde a resolução de problemas complexos até a aprendizagem de novas habilidades. Esta estrutura hierárquica não é apenas um modelo teórico, mas um mapa prático para compreender e desenvolver o potencial cognitivo humano. Ela nos permite visualizar como diferentes aspectos da inteligência se integram, oferecendo insights valiosos para educadores, pesquisadores e profissionais envolvidos no desenvolvimento cognitivo. Interconexão das habilidades mentais. Uma descoberta revolucionária na psicologia cognitiva revelou que as habilidades mentais formam uma intrincada rede de conexões. Esta interconexão, conhecida como mypositive manifold, foi identificada por Charles Spearman há mais de um século e transformou fundamentalmente nossa compreensão do funcionamento cerebral. Esta descoberta não apenas revolucionou a psicologia cognitiva, mas continua sendo um dos pilares mais sólidos da psicologia moderna. Correlações positivas. O fenômeno do Me-Positive Manifold revela um padrão fascinante. Indivíduos que demonstram excelência em uma habilidade mental específica tendem a apresentar desempenho superior em outras capacidades cognitivas. Esta interconexão manifesta-se de formas surpreendentes e cientificamente comprovadas em diversos domínios. Estudantes com destacada aptidão matemática frequentemente demonstram uma extraordinária capacidade de compreensão verbal. Músicos profissionais apresentam notável desenvolvimento de habilidades espaciais. Indivíduos com memória de trabalho excepcional demonstram particular facilidade na resolução de problemas complexos. Força das associações. A intensidade dessas interconexões é quantificada através de correlações estatísticas precisas, revelando a profunda integração entre diferentes capacidades mentais. O fator de raciocínio destaca-se com uma correlação impressionante de 0,96 com o fator G, estabelecendo-se como um dos indicadores mais confiáveis da inteligência geral. Outras correlações notáveis incluem memória de trabalho e compreensão de leitura, 0,72. Habilidades espaciais e raciocínio matemático, 0,68. Velocidade de processamento e aprendizagem de línguas, 0,65. Altos G, loadings. Os testes de raciocínio, particularmente aqueles envolvendo analogias e problemas lógicos, apresentam elevados G, loadings, tornando os instrumentos excepcionalmente precisos para avaliar a inteligência geral. Esta característica os torna ferramentas indispensáveis em diversos contextos críticos. Processos criteriosos de seleção educacional e profissional. Identificação precisa de dificuldades de aprendizagem. Elaboração de programas educacionais personalizados e eficazes. Implicações práticas. O entendimento profundo das interconexões entre habilidades mentais revoluciona nossa abordagem à educação e ao desenvolvimento cognitivo. Demonstra como o aprimoramento de uma habilidade específica pode catalisar o desenvolvimento de outras capacidades cognitivas. Evidencia a necessidade crucial de uma abordagem educacional verdadeiramente integrada. Fornece base científica sólida para intervenções precoces em casos de dificuldades de aprendizagem. Esta fascinante rede de correlações continua sendo um campo fértil para pesquisas inovadoras, constantemente expandindo nossa compreensão sobre como os diversos aspectos da cognição se entrelaçam e evoluem ao longo da vida humana. A análise fatorial.
Identificando padrões cognitivos. A relação entre as diferentes habilidades mentais é revelada através de uma poderosa ferramenta estatística conhecida como análise fatorial. Esta metodologia revolucionária atua como um microscópio matemático, permitindo aos pesquisadores descobrir padrões ocultos na estrutura da inteligência humana, organizando habilidades em grupos coerentes e identificando suas conexões fundamentais. Como funciona a análise fatorial? Imagine a análise fatorial como um detetive matemático que investiga as correlações entre diversos testes cognitivos. Por exemplo, quando uma pessoa tem bom desempenho em testes de vocabulário, frequentemente também se sai bem em testes de compreensão de leitura. A análise fatorial identifica estes padrões consistentes, revelando as estruturas subjacentes da cognição. O processo é semelhante a organizar um quebra-cabeça multidimensional. Os pesquisadores coletam dados de milhares de testes e, usando algoritmos sofisticados, identificam os fatores latentes, as peças fundamentais que explicam os padrões observados. É como descobrir que várias habilidades aparentemente distintas são, na verdade, manifestações diferentes de uma mesma capacidade cognitiva básica. Exemplos de fatores. O fator de vocabulário engloba não apenas o conhecimento de palavras, mas também a capacidade de usar contexto para entender significados e fazer conexões linguísticas complexas. O fator de memória vai além de simplesmente lembrar informações, incluindo a capacidade de manipular dados mentalmente e estabelecer conexões entre diferentes tipos de memória. O fator espacial demonstra-se crucial em tarefas que vão desde a navegação cotidiana até o planejamento arquitetônico, incluindo a capacidade de manipular objetos mentalmente em 3 dimensões. O fator de rapidez cognitiva reflete não apenas velocidade, mas também precisão e eficiência no processamento de informações, crucial para tarefas cotidianas e profissionais. O fator quantitativo representa a capacidade de pensar abstratamente com números e relações matemáticas, fundamental para a resolução de problemas complexos. Estes fatores não são isolados, mas formam uma teia interconectada de habilidades que trabalham em conjunto para produzir o comportamento inteligente. Robustez dos resultados? A confiabilidade da análise fatorial é garantida através de rigorosos protocolos científicos. Estudos modernos utilizam amostras extensivas, frequentemente com dezenas de milhares de participantes, e empregam técnicas estatísticas avançadas como análise fatorial confirmatória AFC e modelagem de equações estruturais SEM. Estas metodologias são constantemente refinadas usando tecnologias computacionais de ponta. Implicações práticas. O entendimento da estrutura fatorial da cognição revolucionou a psicologia aplicada. Na educação, permite desenvolver métodos de ensino que consideram as interconexões entre diferentes habilidades. Na psicologia clínica, facilita diagnósticos mais precisos de dificuldades cognitivas específicas. No ambiente profissional, contribui para processos de seleção e desenvolvimento mais eficazes, baseados em uma compreensão científica das capacidades humanas. Implicações da estrutura hierárquica. A estrutura hierárquica das habilidades mentais revolucionou nossa compreensão da inteligência humana. Suas implicações se estendem muito além do ambiente acadêmico, transformando fundamentalmente como avaliamos e desenvolvemos o potencial cognitivo em contextos educacionais e profissionais. Unidade e diversidade. A inteligência humana apresenta uma característica fascinante. Mesmo sendo composta por múltiplas habilidades distintas, todas compartilham uma base comum através do fator G. Esta dualidade única explica por que encontramos frequentemente correlações surpreendentes entre diferentes capacidades cognitivas. Por exemplo, quando um estudante demonstra excelência em interpretação literária, frequentemente também revela facilidade em compreender conceitos matemáticos complexos, evidenciando a profunda interconexão de nossas capacidades mentais. Estimativas de G. O Weyes-Wechsler Adult Intelligence Scale destaca-se como um dos instrumentos mais sofisticados para mensurar o fator G.
Através de uma avaliação abrangente que integra compreensão verbal, memória de trabalho, organização perceptual e velocidade de processamento, o teste proporciona uma visão holística da capacidade cognitiva. Sua metodologia rigorosa, aperfeiçoada ao longo de décadas, garante resultados consistentes e cientificamente validados. O cenário atual da avaliação cognitiva inclui também outros instrumentos essenciais. Matrizes progressivas de Raven, excelentes para avaliar o raciocínio puro, independente de influências culturais ou linguísticas. Stanford Binet oferece uma análise profunda e multidimensional das 5 principais facetas cognitivas. Kaufman Assessment Battery incorpora as descobertas mais recentes em neurociência cognitiva. Relevância na predição. O fator G emerge como um poderoso indicador de potencial futuro, demonstrando correlações extraordinárias com diversos aspectos do desempenho humano. Sua capacidade preditiva, respaldada por décadas de pesquisas longitudinais, revela-se particularmente valiosa em trajetória acadêmica, desde o desempenho no ensino fundamental até o sucesso na pós-graduação. Desenvolvimento profissional, especialmente na aquisição de competências técnicas complexas. Flexibilidade cognitiva, capacidade de adaptação a ambientes profissionais em constante mudança. Velocidade de aprendizagem, eficiência na assimilação de novos conhecimentos e habilidades. Unidade cognitiva. O fator G atua como maestro da orquestra mental, coordenando e integrando as diversas habilidades cognitivas em uma sinfonia harmoniosa de capacidades. Avaliação precisa. Instrumentos modernos como o Waze proporcionam um mapa detalhado e confiável do território cognitivo individual. Previsão de desempenho. O poder preditivo do fator G revoluciona a orientação educacional e o desenvolvimento profissional. A compreensão desta estrutura hierárquica transcende o interesse puramente acadêmico, oferecendo ferramentas práticas e poderosas para educadores, psicólogos e profissionais de recursos humanos. Este conhecimento permite desenvolver estratégias personalizadas e intervenções precisas, maximizando o potencial cognitivo individual em qualquer contexto de aprendizagem ou desenvolvimento. O fator G como uma ponte conceitual. O fator G, também conhecido como inteligência geral, representa um conceito central e transformador na psicologia cognitiva, semelhante a uma espinha dorsal que sustenta todo o corpo do conhecimento sobre inteligência humana. Como uma orquestra onde cada instrumento contribui para a harmonia total, este fator atua como um maestro que coordena e conecta duas perspectivas complementares sobre a natureza da inteligência. 1. Capacidade geral. Reflete a inteligência como uma habilidade unificada que permeia todas as áreas cognitivas, similar a uma fonte de energia que alimenta todos os sistemas de uma casa. Esta perspectiva demonstra que existe uma capacidade mental subjacente que influencia o desempenho em todas as tarefas intelectuais. Por exemplo, pessoas com alto fator G tendem a aprender novos conceitos mais rapidamente, como um atleta que se destaca em qualquer esporte que experimenta. Adaptar-se melhor a situações desconhecidas, demonstrando flexibilidade cognitiva excepcional. Demonstrar maior facilidade na resolução de problemas complexos, independentemente do contexto. 2. Habilidades específicas. Representadas por fatores especializados que funcionam como ferramentas distintas em uma caixa de instrumentos cognitivos. Estas habilidades incluem raciocínio verbal e compreensão linguística, essenciais para a comunicação e aprendizagem. Capacidade matemática e lógica, fundamentais para análise quantitativa e resolução estruturada de problemas. Orientação espacial e visualização, cruciais para a compreensão geométrica e navegação. Memória de trabalho e velocidade de processamento, vitais para a manipulação eficiente de informações. Cada uma dessas habilidades pode ser medida e desenvolvida independentemente, embora todas sejam nutridas pela força unificadora do fator G. Esta ponte conceitual funciona como um mapa cognitivo que permite que pesquisadores e educadores naveguem com precisão entre o específico e o geral.
interpretando o desempenho em habilidades particulares dentro do panorama mais amplo da capacidade intelectual. Na prática, isso nos permite compreender como diferentes aspectos da cognição se entrelaçam e colaboram para formar o mosaico completo das capacidades mentais de um indivíduo. A compreensão dessa relação dinâmica revoluciona diversas áreas. Na educação, permite o desenvolvimento de metodologias de ensino personalizadas. No ambiente profissional, facilita a identificação e desenvolvimento de talentos específicos. E na pesquisa científica, abre novos caminhos para o entendimento do funcionamento cerebral. Esta visão integrada não apenas enriquece nossa compreensão teórica, mas também fornece ferramentas práticas para potencializar o desenvolvimento cognitivo humano em todas as suas dimensões. Aplicações práticas da estrutura hierárquica. A estrutura hierárquica das habilidades mentais representa uma poderosa ferramenta que revoluciona a nossa compreensão do potencial humano. Sua aplicação transcende fronteiras teóricas, oferecendo soluções práticas e mensuráveis para desafios complexos em diversos setores da sociedade. Este framework inovador proporciona uma base sólida para o desenvolvimento e aprimoramento das capacidades cognitivas em múltiplos contextos. Educação. Revoluciona a forma como educadores abordam o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, permitindo uma compreensão mais profunda e personalizada do processo de aprendizagem. Por exemplo, ao identificar que um aluno com dificuldades em matemática apresenta desafios específicos no processamento espacial, professores podem implementar exercícios visuais e manipulativos que fortaleçam esta habilidade específica. Esta abordagem não apenas melhora o desempenho na disciplina, mas também potencializa o desenvolvimento cognitivo global. Os resultados são evidentes: maior engajamento dos alunos, melhoria significativa no desempenho acadêmico e desenvolvimento de habilidades metacognitivas essenciais para o aprendizado contínuo. Mercado de trabalho. Transforma os processos de seleção e desenvolvimento profissional, possibilitando uma avaliação mais precisa e abrangente do potencial humano. Organizações inovadoras utilizam esta estrutura para criar programas de avaliação que vão além das competências técnicas tradicionais, identificando candidatos com excepcional capacidade de adaptação e aprendizado. Na prática, isso resulta em contratações mais assertivas, menor rotatividade e equipes mais resilientes. Os programas de desenvolvimento profissional baseados nesta estrutura têm demonstrado resultados notáveis: aumento na produtividade, maior capacidade de inovação e liderança mais efetiva em ambientes complexos e dinâmicos. Neurociência catalisa avanços significativos na compreensão do funcionamento cerebral, proporcionando insights revolucionários sobre a interconexão entre diferentes áreas cognitivas. Pesquisadores utilizam este framework para mapear com precisão como diferentes regiões cerebrais colaboram em rede para produzir comportamentos cognitivos complexos. Esta abordagem tem gerado descobertas transformadoras sobre neuroplasticidade e desenvolvimento cognitivo, influenciando diretamente o tratamento de distúrbios neurológicos e a criação de intervenções terapêuticas mais eficazes. Os resultados incluem novas terapias cognitivas personalizadas e métodos inovadores de reabilitação neurológica. A sinergia entre estas aplicações cria um ciclo virtuoso de desenvolvimento e inovação. Descobertas neurocientíficas informam metodologias educacionais mais eficazes, que por sua vez formam profissionais mais capacitados para o mercado de trabalho, os quais contribuem para novos avanços em pesquisa e desenvolvimento. Este ciclo virtuoso demonstra o poder transformador da estrutura hierárquica das habilidades mentais, não apenas em campos específicos, mas como catalisador de progresso em toda a sociedade, promovendo uma evolução constante em nossa compreensão e desenvolvimento do potencial humano. Conclusão. Descoberta fundamental. A estrutura hierárquica das habilidades mentais representa uma das descobertas mais significativas da psicologia cognitiva moderna, mapeando a interação complexa entre capacidades cognitivas e revelando o fator G como elemento unificador. Evidência científica. A análise do livro The Neuroscience of Intelligence comprova que a inteligência é simultaneamente multifacetada e unificada.
com o fator G no ápice da pirâmide impulsionando o desempenho cognitivo em todas as áreas. Aplicações práticas. Esta estrutura está revolucionando educação, através de metodologias adaptáveis. Psicologia clínica, com frameworks mais precisos. Ambiente empresarial, transformando processos de seleção. Impacto tecnológico. Na era digital, esta compreensão hierárquica influencia o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial, criando uma simbiose entre cognição humana e tecnologia. Perspectivas futuras. Avanços em neuroimagem e análise de dados continuam refinando nossa compreensão, abrindo caminho para inovações em avaliação cognitiva, reabilitação neurológica, otimização do desempenho mental. Significado prático. Esta estrutura hierárquica serve como guia para o desenvolvimento humano no século XXI, permitindo-nos cultivar e potencializar a inteligência humana de forma ética e eficaz.